Sabe, quando um corpo é encontrado no meio das cinzas, a gente pode pensar que tudo se perdeu, mas é aí que a investigação de verdade começa. As chamas, elas destroem, sim, mas elas também escrevem uma história. E nessa análise, a gente vai aprender a ler as pistas que o fogo deixa para trás. Pistas onde o próprio corpo da vítima é a testemunha principal. E aí vem a pergunta de US$ 1.000.000, a pergunta central para qualquer perito. Como é que um corpo pode contar história da própria morte? No incêndio, por exemplo, saber se a vítima estava viva quando o fogo começou, isso muda tudo. É o que separa um acidente trágico de um crime que alguém tentou esconder. E as respostas? Bom, o corpo guarda todas elas. Para a gente conseguir decifrar essa história, nossa investigação vai seguir 5 passos bem claros. A gente começa entendendo como o calor pode matar, passa pela anatomia da queimadura, os graus de dano, as pistas no fogo e chega no veredito final. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a temperatura por si só é uma força da natureza. É uma energia física que pode sim causar lesões muito graves e até levar à morte. E olha, não estamos falando só do fogo direto, não. Antes mesmo de falar da queimadura em si, existe uma categoria mais ampla que os peritos olham, chamada de termonoses. O que é isso? Pensa numa insolação forte ou no calor extremo dentro de um carro fechado. São situações onde o corpo simplesmente não aguenta o calor do ambiente e entra em colapso, mesmo sem uma chama por perto. Isso já dá uma ideia do poder que o calor tem. Ok, agora sim, vamos entrar no foco da nossa análise, as queimaduras. Elas são basicamente lesões causadas pelo contato direto com o calor, mas para um perito não basta dizer, foi uma queimadura. A análise precisa ser super metódica, e é por isso que elas são classificadas de jeitos bem específicos. Basicamente, a gente usa duas lentes principais para analisar uma queimadura: a profundidade e a extensão. A profundidade vai dizer o quão fundo o estrago foi nos tecidos. Já a extensão dá um panorama, sabe? A porcentagem do corpo que foi atingida. E as duas informações juntas são essenciais para entender a gravidade da situação. Mas e aí? Como é que o perito mede essa extensão de forma rápida ali no meio daquela cena complexa? É aí que entra a famosa regra dos 9. Pensa nela como um mapa rápido do corpo. A cabeça vale 9%, cada braço 9%, cada perna 18% e por aí vai. É uma ferramenta super prática que permite um cálculo rápido e que é vital para avaliar a gravidade do caso na hora. Beleza, já entendemos a extensão. Agora, vamos mergulhar na profundidade. A classificação mais usada na medicina legal é a de Hoffman/Lucena. Ela é bem direta, divide as queimaduras em 4 graus. E pode acreditar, cada grau revela uma camada mais profunda da história. A progressão é devastadora. O primeiro grau é só aquela vermelhidão na pele, sabe? O sinal de Christensen. Já o segundo grau é quando aparecem as bolhas, as flictenas. No terceiro grau a coisa fica séria. A pele inteira necrosa, formando aquelas crostas, as escaras. E o quarto grau, aí já é a carbonização, é um nível mais profundo, que atinge tudo, inclusive os ossos. Mas olha que detalhe incrível. A maior pista muitas vezes está escondida ali, na queimadura de segundo grau. Naquelas bolhas, as flictenas. Elas não são só um sinal de dano, não. Se dentro da bolha tiver um líquido, um plasma rico em albumina, isso é o chamado sinal de Chamber. E o que ele significa é a prova de que o sistema circulatório estava funcionando, ou seja, a pessoa estava viva quando se queimou. Uma bolha vazia ou sem esse líquido conta uma história bem diferente. E quando a gente chega no quarto grau, na carbonização, a transformação do corpo é total. É algo difícil até de descrever. A perda de massa é tão brutal que um corpo de um adulto pode encolher até ter cerca de 1,20 m. É realmente o nível máximo de destruição que o fogo pode causar. E tudo isso, todos esses detalhes, nos levam agora para o clímax da investigação forense. Todas as pistas que a gente juntou até aqui, profundidade, extensão, as bolhas, servem para responder a pergunta mais crucial de todas: a vítima foi queimada antes ou depois de morrer? Colocando de um jeito bem direto, a vítima respirou o fogo? Ela estava viva e respirando durante o incêndio? Porque se a resposta for sim, se ela inalou fumaça, fuligem, gases quentes, as vias aéreas dela vão contar essa história. E essa é a chave de ouro para diferenciar um acidente de um homicídio que alguém tentou encobrir. Então, o resumo da ópera é o seguinte: numa queimadura ante-mortem, ou seja, com a pessoa viva, o corpo reage, tem inflamação, as bolhas têm aquele líquido com albumina e, o mais importante de tudo, tem fuligem nas vias aéreas e monóxido de carbono no sangue. Agora, numa queimadura pós-mortem, o corpo já não reage mais, ele é passivo. Não tem essa reação inflamatória, as bolhas são diferentes e, o principal, as vias aéreas estão limpinhas.
E falando em cenas de incêndio, tem uma imagem que é muito forte e que por muito tempo confundiu as pessoas, a tal da posição de pugilista. O corpo fica todo contraído, com braços e pernas flexionados, parecendo que a pessoa morreu lutando ou se defendendo. Mas a realidade é outra, é puramente científica. Pois é, a ciência aqui desvenda um grande mito. Essa posição não é um sinal de luta. Não tem nada a ver com autodefesa. O que acontece é que o calor intenso, ele literalmente cozinha as proteínas dos músculos. Com isso, os músculos encolhem, se contraem. É o que causa essa flexão dos braços, das pernas. É uma reação físico-química do corpo ao calor extremo e não um último ato de desespero. Bom, com todas essas peças na mão, profundidade, extensão, os sinais vitais, a posição do corpo, o perito finalmente consegue montar o quebra-cabeça. E aí ele pode determinar o que a gente chama de etiologia médico-legal da morte. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai apontar a causa. A grande maioria dos casos, felizmente, é acidental, principalmente dentro de casa. Mas o trabalho do perito é justamente não descartar nada. Ele tem que investigar se foi suicídio, que é mais raro, mas acontece, se foi homicídio, se foi abuso, as chamadas sevícias, infelizmente comum em casos de maus tratos, ou, claro, se o fogo foi usado para tentar esconder um outro crime. E essa citação do Strasman é muito poderosa, né? O corpo humano é reduzido a cinzas quando exposto por aproximadamente 2 horas a uma temperatura do ar de cerca de 1000 graus Celsius. Isso mostra o poder absurdo do fogo, mas também mostra como é difícil para um criminoso apagar todos os rastros. Não é simples assim. Destruir um corpo por completo exige muito tempo e um calor extremo, nível de forno crematório. Até o tipo de queimadura deixa uma pista. Cada agente térmico deixa uma assinatura diferente. Por exemplo, as chamas sobem, então o padrão da queimadura é ascendente e deixam fuligem. Já os líquidos quentes escorrem, então o padrão é descendente e muitas vezes poupa as áreas que estavam com roupa. E um sólido quente, tipo um ferro de passar. Ele deixa uma marca exata do seu formato, como se fosse uma impressão digital. E só para a gente voltar um pouco na questão da extensão, esse número aqui é crítico, mais de 40%. Uma queimadura de 2º ou 3º grau que atinge mais de 40% da superfície do corpo é considerada gravíssima, principalmente em crianças. Isso mostra que a regra dos 9 não é só um detalhe técnico, é uma ferramenta que pode definir as chances de sobrevivência de alguém. Mas no final das contas, se a gente tivesse que escolher uma única prova, a prova definitiva, aquela que não deixa dúvida de que a vítima estava viva e respirando no incêndio, seria esta aqui, a presença de monóxido de carbono no sangue, especialmente aquele coletado direto do coração. Não tem como esse gás parar ali se não for pela respiração. É a assinatura final, a prova cabal de que havia vida em meio às chamas. No fim, o fogo pode consumir quase tudo, mas ele não consegue apagar a verdade que fica escrita nos tecidos, no sangue, nos ossos. Um corpo, mesmo carbonizado, é um arquivo complexo, esperando para ser lido. E a ciência forense é a chave que nos permite decifrar esse arquivo e revelar histórias que, sem ela, ficariam perdidas para sempre nas cinzas. A grande pergunta que fica é: qual história será contada a seguir?